Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Principalmente se você faz isso logo no comecinho do vídeo, tipo agora. E caso você tenha alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, incluindo creepypastas, é só enviar no formulário que tá aqui na descrição que eu tento trazer o mais rápido possível. E hoje, finalmente, depois de alguns problemas técnicos, começamos a nossa Spooky Season. Eu ainda, até agora, não sei se teremos realmente um Halloween, né, que é uma semana completa de vídeos, ou se teremos alguns vídeos. O máximo que eu conseguir, vocês podem ter certeza. Já aproveito esse momento aqui para comentar bastante se vocês gostam desses vídeos mais temáticos, que vocês sabem que eu amo. Afinal, principalmente nessa época assim, de Halloween, que sim, gente, é a minha época favorita do ano, tá bom? Não me julguem. Obrigada. De nada. Mas eu já estou falando demais, então chega de blá e vamos para nossa história de hoje. O Halloween é minha salvação. A única noite do ano em que posso sair sem máscara. Eu não quero que pareça que passo o ano todo esperando por esse dia, apenas matando o tempo com respiração contida e antecipação. Gostaria de dizer que tenho outros interesses, que consigo me envolver tanto em alguma atividade humana que realmente esqueço o único dia em que posso ser eu mesma de verdade. Mas isso seria uma mentira. É raro o momento em que não penso no dia 31 de outubro, naquela gloriosa noite em que posso sair ao ar fresco e quase, apenas quase, me sentir humana. O último Halloween foi talvez o meu favorito. Meu dia favorito não é o mesmo desde que esta área foi ocupada. Desde que os seres humanos, com sua pele quente e mentes inocentes, começaram a construir moradias improvisadas dentro das fronteiras imaginárias do que um dia foi meu. Quando digo que não é o mesmo, estou falando literalmente. Meu dia favorito era um dia diferente antes de os humanos chegarem. Naquela época, o que eu chamava simplesmente de meu dia acontecia uma vez por ano, no que os humanos conhecem como 23 de outubro. Era um dia de grande poder, quando as barreiras entre o físico e o sobrenatural se tornavam finas e maleáveis. O mal era liberado no mundo no dia 23 de outubro. Embora essas designações, como meses, ainda estivessem há muitos séculos de sua criação. Uma besta insana e sedenta de poder conseguiu condenar toda a sua espécie nesse dia, em um 23 de outubro, muitos séculos atrás. Muitas vezes me pergunto como o mundo seria se ela não tivesse cometido aquele erro final. É irrelevante. Sempre acabo dizendo a mim mesma, porque eu não existiria. Diferente dos ingênuos seres humanos que vagam pelas ruas em seus carros velozes e fazem amor em suas casas precárias, eu fui abençoada com a intuição natural, que me permite estar constantemente ciente de quanto tempo se passou desde que o nosso último ciclo começou. É esse sentido que me permite saber que o ano atual é 6020. Em anos humanos, acredito seria 2016. Anno Domini. São as palavras que eles usam. Palavras de uma língua antiga. Antiga pelos padrões deles, pelo menos. Mas eu divago. Foi o Halloween de 6019. Ou 2015, que foi o meu favorito. Meu dia sempre foi o 23 de outubro. Quando eu estava sozinha naquela época, eu subia a superfície e aproveitava a onda de poder enquanto era acompanhado por meus colegas criaturas da noite. Eu caminhava sem rumo e sem direção, enquanto os outros giravam ao meu redor. Alguns estavam presos a formas deformadas e infernais, condenados a vagar nas sombras da terra, seguros dos olhares zombeteiros da humanidade. Outros não eram mais físicos que o próprio vento, visíveis apenas aos meus olhos pelo poder que percorria cada criatura viva da noite do dia 23. Outros estavam além da forma e da compreensão, nada mais que memórias esquecidas, flutuando de mente para alma, desesperando-se na aceitação do sofrimento eterno. Alguns acreditam que eu possa acabar como eles um dia. Não tenho intenção de provar que estão certos. Quando os humanos chegaram e se estabeleceram, assustaram meus amigos. Qualquer criança humana acharia a ideia ridícula. Um exército do sobrenatural, os pesadelos dos mais perturbados, assustados por seres humanos inocentes. Mas aconteceu assim. Os humanos não vieram sozinhos. Trouxeram consigo o seu poder mais perverso de todos, a negação. As crianças humanas passam tempo imaginando como seria compartilhar os poderes de suas criaturas companheiras. Asas como as de um pássaro, talvez. Ou os dentes afiados de um cachorro. Elas não entendem que já possuem o dom mais poderoso de todos. Através da negação, são capazes de nos encarar diretamente nos olhos e nos informar que não existimos. Meus amigos ficaram aterrorizados com o dom dos humanos. Eles acreditavam que nós, como agentes do sobrenatural, não seríamos permitidos a existir nesse plano mortal sem o consentimento dos seres humanos. Sem sua crença, desapareceríamos
nos tornaríamos nada. Então eles fugiram. Deixaram minha casa e foram procurar um novo mundo, onde os humanos fossem escassos ou inexistentes, onde pudessem se expor uma vez por ano, no dia 23 de outubro, deleitando-se em seus poderes anuais sem interferência daqueles que poderiam destruí-los. Eles achavam que eu era uma tola por ficar, por reivindicar essa terra como minha. Não sou tola. Sei que os humanos governam meu mundo agora. Sei que fui reduzida a uma sombra. Não, a menos com a sombra. Mas não abandonei minha casa. Por isso, não pedirei desculpas. Faz muitos anos que os primeiros humanos vieram se estabelecer em minha casa. Construíram suas moradias desconfortavelmente perto da minha. Eu os observava enquanto trabalhavam, escondida sob a terra, maravilhada com o progresso de sua espécie desde a última vez que os vi. Meu dia chegou um mês após os primeiros humanos se instalarem. Passei algum tempo preocupada com o que poderia acontecer. Não era paranoico o suficiente para abandonar minha casa, mas não estava imune ao terror de meus amigos em relação à humanidade. Quando chegou a hora, esperei. Observei as moradias humanas até que todas as janelas se apagassem. E quando isso aconteceu, esperei ainda mais. Finalmente deixei minha casa e comecei a caminhar, meu destino desconhecido, mais longe das casas. Eu deveria sentir a excitação, o puro êxtase de estar mais próxima do que nunca da união de dois mundos. Mas o que senti foi nada. Não havia nada no ar e nada se movendo além do espectro do mundo físico. Senti o frio da noite arrepiante contra minha pele e a mão cadavérica da escuridão acariciar a parte de trás do meu pescoço. Não havia ninguém voando pelo ar para me cumprimentar. Ninguém rastejando debaixo da terra para me desejar um feliz meu dia. Retornei para casa naquela noite desanimada e cheia de arrependimento. Meu dia havia terminado. E eu não conseguiria extrair nenhum prazer das suas horas sombrias. Senti como se tivesse falhado, como se algo que eu fiz tivesse me impedido de aproveitar esse dia outrora glorioso. Talvez eu tivesse cometido um erro. Talvez eu devesse ter seguido meus amigos, longe dessa terra agora manchada, para um mundo intocado, onde os humanos não passassem de uma lenda inofensiva. Sem nada, além de arrependimento e decepção dentro de mim, dormi. Fui acordada por um som que conhecia, mas que não estava acostumada a ouvir. O riso de crianças. 8 dias se passaram durante o meu sono. Eu tinha vagamente considerado a possibilidade de dormir por todo o ano, dando a mim mesma a chance de reviver meu dia o mais rápido possível. Mas essa ideia foi frustrada pelas crianças que brincavam acima da minha casa. Eu as observava, cuidadosa para permanecer invisível aos seus olhos inocentes. O que vi me deixou confusa. Eram 2 crianças, um menino e uma menina. Eu já tinha visto antes, é claro. Elas viviam na casa humana com 2 adultos que presumi serem seus pais. A menina e o menino já haviam brincado lá fora antes, muitas vezes muito perto da minha casa, mas nunca os tinha visto vestidos de maneira tão excêntrica. A garotinha usava um vestido todo preto com mangas que desciam além de suas pequenas mãos. Um chapéu preto com a aba arredondada repousava sobre sua cabeça e o topo era pontudo como o bico de uma garça. O menino vestia um elegante terno de material preto brilhante, completo com um colete vermelho e uma capa esvoaçante. Reconheci sua vestimenta como semelhante às dos humanos que eu conheci muitos séculos antes, mas porque ele estaria revivendo o guarda-roupa de seus ancestrais mortos e estava além da minha compreensão. Suas roupas eram incomuns. Sim, mas eram seus rostos que mais me confundiam. O rosto da menina tinha sido pintado de uma cor verde brilhante, mais próximo do esmeralda do que do capim. Linhas escuras foram adicionadas, fazendo sua pele lisa parecer enrugada e muito mais velha do que realmente era. O rosto do menino havia sido pintado de branco, com 2 linhas vermelhas descendo pelo seu queixo. Quando ele abriu a boca para rir, vi que 2 de seus dentes pareciam ter crescido maiores e mais pontudos. Observei-os por muitos minutos enquanto brincavam na minha grama. O comportamento deles era estranho. Diferente de qualquer humano que eu já conheci. Na verdade, diferente deles mesmos. Em um momento, o menino parecia morder o pescoço da menina. Em vez de gritar, ela soltou uma risada e saiu correndo. Quando as sombras cresceram, as crianças foram chamadas para dentro. Ainda confusa, tentei observar pelas janelas iluminadas na esperança de alguma explicação. Mas isso não aconteceu. E quando o sol nasceu no dia seguinte, as crianças voltaram ao normal. Continuei a observar a família humana ao longo do próximo ano e ficar alarmada ao ver mais casas sendo construídas. Por um bom tempo, considerei abandonar minha casa, como todos os meus amigos haviam feito. Mas sabia que esse não era o caminho. Em vez disso, observei as casas crescerem como ervas daninhas, minha grama sendo pavimentada enquanto carruagens sem cavalos substituíam os pés como principal modo de transporte. A construção do bairro continuou por vários anos. Eu observava os humanos, intrigada, ignorando quaisquer ameaças ao meu próprio modo de vida. A cada 23 de outubro, eu saía de casa após o anoitecer e vagava pelo que restava do meu campo gramado. Ninguém voltou pra mim. Nenhum de meus amigos voltou pra admitir seu erro. Nunca mais senti a mesma onda elétrica que antes definia meu dia. Fiquei compreensivelmente devastada ao aceitar que essa emoção, essa euforia arrebatadora, agora estava além do meu alcance. E ainda assim, conforme os anos passaram, encontrei novos interesses.
Observar os humanos, ouvir suas conversas, seguir seu avanço enquanto minha outrora gramada casa se transformava em um bairro. Encontrei grande prazer em observar os humanos, mas havia outro interesse meu. Uma questão contínua que me manteve cativa durante quase todos os meus momentos de vigília. Esse era o mistério do dia 31 de outubro. Em algum momento da minha vida antes dessa casa, aprendi que os humanos celebravam o dia 23 de outubro, assim como nós. Eles faziam reuniões, regozijando-se nas formas paranormais que não sabiam que existiam. Às vezes, ouvi dizer, eles até se fantasiavam disfarçando-se em trajes para assustar seus amigos. Parecia-me que as celebrações humanas de meio dia de alguma forma se deslocaram, de modo que não mais aconteciam no próprio dia de poder, mas 8 dias depois. Isso era bom, eu acreditava, pois era imprudente que os ingênuos humanos zombassem do sobrenatural em um dia tão importante. Meu dia foi e voltou muitas vezes, até que um ano eu não saí de casa. Estava tão concentrada em observar os humanos de dentro do meu lar que acabei esquecendo o significado do dia. Quando eu finalmente percebi meu erro, fiquei chocada ao descobrir que não importava. Observar os humanos, agora, era a minha prioridade. Foi nesse dia, em outubro do ano 6007, eu acredito, que comecei a me perguntar se havia uma maneira de ressuscitar a glória do meu dia. Aprendi ao longo de muitas décadas que o dia 23 de outubro havia sido esquecido nessa parte do mundo, que seu poder não era mais suficiente para me elevar. Mas talvez, pensei, talvez o dia 31 de outubro funcionasse tão bem quanto. Acabei conhecendo esse dia como Halloween. Os humanos acreditavam que era um feriado antigo conectado às suas religiões. Eles nem pareciam lembrar que o dia 23 era o verdadeiro dia de poder. Mas isso estava bem. Todos os anos, no dia 30, eu tentava me convencer de que esse era o meu momento. De que poderia sair sorrateiramente de minha casa e aproveitar o êxtase total de meu dia pela primeira vez em décadas. Nunca me convencia de meus próprios pensamentos e sempre ficava sozinha em meu esconderijo subterrâneo. Mas finalmente, apenas 3 curtos anos atrás eu consegui. Era a noite do dia 31. Eu sabia que faltava menos de 1 hora para que o dia acabasse e novembro chegasse. Seria mais um ano de decepção. Mais um juramento para mim mesma de que nunca deixaria isso acontecer novamente. Eu não estava pensando quando rastejei para fora do meu esconderijo. Nada estava em minha consciência além do instinto. O impulso todo-poderoso que comandava meus pensamentos e me forçou a finalmente agir. Antes de entender o que havia feito, estava em pé na grama acima da minha casa. As luzes do bairro iluminando as casas humanas. Fiquei chocada. Desde que o primeiro assentamento humano foi construído no meu campo, eu nunca havia saído ao ar livre, exceto no dia 23. No entanto, ali estava eu, em pé no escuro, com os pés molhados na grama, quase como se eu fosse humana. Não posso dizer o que me levou a ir mais longe. Cada instinto do meu corpo me dizia para fugir, correr e me esconder em algum lugar distante, sem humanos para me negar minha existência. Mas de alguma forma continuei me movendo. Meus pés me impulsionando pelo chão, até que a grama molhada se transformou em pavimento. O bairro estava deserto. As luzes estavam acesas em muitas casas, mas se alguém me viu andando pela rua, não pareceu se importar. Enquanto eu me movia, me perguntava quando começaria a sentir aquela velha emoção, aquela antiga euforia, ou se algum dia sentiria. Sabia que sair de casa provavelmente foi um erro, mas se o Halloween não provasse ser mais poderoso do que qualquer outro dia, eu estaria perdida. Quando estava quase na metade da estrada, percebi algo se movendo ao longo de uma das casas. Um movimento. Embora sem forma sólida. Por um breve momento delirante, me perguntei se talvez um de meus amigos tivesse retornado para descobrir os poderes ocultos do dia 31 comigo. Infelizmente, logo percebi que o movimento não passava de uma sombra. Em minha decepção, não reconheci o que essa aparição sinalizava. Quando o garotinho virou a esquina, congelei de terror. Eu estava parado no meio da rua, as luzes elétricas chamativas brilhando em minha pele. Não havia como o pequeno humano não me ver. Não era o mesmo menino que eu tinha visto vestido de vampiro todos aqueles anos atrás. Esse tinha a pele mais escura e usava uma fantasia parecida com minhas próprias roupas. Quando ele me viu, seu rosto se franziu em uma expressão de curiosidade. Ele não parecia com medo. De fato, parecia estar me ponderando como um todo. Como se estivesse se perguntando se seu conceito de mundo me permitiria existir. Eu permaneci no meio da rua imóvel enquanto o menino se aproximava. Ele olhou para os 2 lados antes de sair da calçada, finalmente parando diretamente na minha frente. Em sua mão estava a imitação de plástico de uma abóbora. Olá, Ele disse. olá. Eu respondi. O que você supostamente é? Ele perguntou, inclinando o pescoço desconfortavelmente para tentar ver meu semblante. Eu me perguntava como ele não estava com medo. Como ele, um humano inocente, e ainda por cima uma criança, podia me encarar, uma criatura de além de sua insignificante ideia de criação, e não sentir o menor tremor de preocupação. Bem, eu sou seu vizinho. Ouvi-me dizer. Quero dizer quem é o seu traje. O menino corrigiu, franzindo a testa para mim. Meu traje? Eu repeti. Eu estava completamente perdida sobre o que ele poderia estar falando. Sim. Ele disse. Quem você deveria ser no Halloween? Sim, pensei. Finalmente começando a entender. Eu estava enfrentando o poder da negação humana em primeira mão. Então, o terror me atingiu.
E se eu fosse morrer? Depois de todos esses séculos, e se eu desaparecesse da existência só porque um garotinho não conseguia me entender? Havia alguma maneira de impedir que eu fosse apagada da criação? Eu deveria incentivá-lo? Fazer com que ele pensasse que eu era algum tipo de humano patético buscando doces em vez de uma euforia etérea tão poderosa que poderia trazer os mortos de volta à vida? Aqui. Disse o menino enfiando a mão na sua abóbora. Parece que você não pegou muitos doces. Peguei o pedaço na mão, olhando para a embalagem de plástico. Snickers, dizia. Eu não sabia o que era Snickers. Você quer? O menino perguntou. Porque se não quiser, eu pego de volta. Eu quero, insisti, rapidamente colocando o doce na boca. Meus dentes trituraram rapidamente o alimento açucarado. Você não deveria comer a embalagem. O menino gritou como se eu tivesse feito algo inominável. Ele era tão patético, pensei. Sua visão da criação estava reduzida a este bairro e ao que ele não tinha permissão para comer. Não me diga o que eu deveria fazer. Sibilei. O menino deu um passo para trás e pela primeira vez notei medo em sua expressão. Você nunca me disse o que deveria ser. Rosnei. Oh! Murmurou o menino, ainda erguendo o pescoço. Eu sou um zumbi. Um zumbi. Repeti sentindo a palavra na língua. O doce grudou nos meus dentes e continuou a encher minha boca com seu sabor doce. Não gostei da maneira como se recusava a ir embora. O que é um zumbi? Eu ronronei. O menino deu outro passo para trás, sua expressão ficando ainda mais assustada. Parte dele senti. Uma pequena parte de seu ser entendia que eu não era da mesma espécie que ele. É como uma pessoa morta que volta à vida. Explicou o menino, sua voz tremendo levemente. Devo admitir que não estou familiarizado com tal criatura. Meditei. Minha língua continuava a cavar o doce endurecido que cegava as pontas afiadas dos meus dentes. Elas não são reais. Disse o menino, encobrindo o medo com exasperação, notei. Isso era algo tão humano da parte dele. Eles são apenas inventados para histórias em quadrinhos e filmes. Não são reais, você diz? Eu encarei, braços ao meu lado. As garras da minha mão esquerda tamborilavam distraidamente contra a minha perna. E o que é real? Perguntei. Que tipo de monstro você acredita que exista? Eu não acredito em monstros. Disse o menino. Eu não sou mais criança. Ele deu outro passo para trás. A abóbora falsa bateu contra seu joelho. Claro que não é, respondi, começando a inclinar-me para a frente. Minhas pernas permaneceram imóveis enquanto eu me curvava na cintura. Mas você tem certeza de que não existem monstros? Perguntei. Sim. O menino gaguejou. Dessa vez ele não se mexeu, apenas observando enquanto eu me inclinava para a frente, minha metade superior aproximando-se dele. Se ele pensava, em algum canto ausente de sua mente, que eu parecia estar ficando maior, ele estava absolutamente certo. Mas sempre há monstros, continuei. Você pode pensar que não há. Você pode apagar a luz do seu quarto e dizer a si mesmo que não há nada escondido no seu armário. Mas, meu filho, você está errado. O menino não disse nada. Ele me olhava com medo e desafio em seu rosto jovem. Ele manteve-se firme, enquanto meus olhos negros o encaravam. Além de sua carne e ossos, até onde sua alma inocente estava presa em um corpo mortal, implorando para ser libertada e juntar-se a mim em meu banquete eterno. Sabia que sim, seria um discurso final pobre, então dei espaço para o menino fazer mais alguns comentários antes de arrancar sua cabeça de seus ombros. Eles não vão me esquecer. Pensei enquanto carregava para minha casa. Eles não vão me esquecer, não agora, nunca. E eles não esqueceriam. Eu finalmente entendi. Meus amigos estavam errados, afinal. A negação humana não era para ser temida, mas combatida. Era meu trabalho e o trabalho de todos os outros como eu. Empurrar os limites da mente humana, forçando-os a criar novas e mais ridículas explicações, até que não restasse nada além de admitir a verdade. Monstros existem. A mente humana é um lugar distorcido e perturbador. Percebi isso enquanto me agachava na escuridão da minha casa, rasgando a carne do menino em meus dentes. Os humanos mentiriam para si mesmos para fingir que não existíamos, mas, ao mesmo tempo, dedicariam um feriado inteiro para agir com representações patéticas de nós, fingindo ser nós por nada mais do que diversão barata. No fundo, eles acreditavam. Todos eles acreditavam. E naquela noite de Halloween, senti os primeiros sussurros do êxtase antigo que um dia definiu meu dia. Foi então, enquanto sugava o tutano dos ossos do menino, que soube que o Halloween e meu dia se tornaram um só. No ano seguinte, eu estava preparado. Depois do desaparecimento do menino, várias famílias deixaram a cidade. Foram substituídas por outras de sua espécie, que por sua vez trouxeram mais. Eventualmente, minha matança impulsiva teve o efeito de trazer mais casas para o meu antigo campo gramado. Para meu grande aborrecimento, uma dessas casas foi construída diretamente sobre a minha. Tive a presença de espírito de evacuar a mim mesmo e o que restava do menino antes que a construção começasse. Escondi-me longe, cuidando para não ser visto por olhos humanos. Esta era outra de suas muitas posturas hipócritas. Uma máscara assustadora era louvada no Halloween, mas demonizada em todos os outros dias do ano. Quando a casa ficou pronta, voltei para o meu covil. Os bastardos humanos tinham substituído minhas paredes, meu chão e meu teto por substâncias duras e frias que eu sabia que nunca acharia atraentes. Minha casa havia sido arruinada. Por um breve momento, considerei construir uma nova na terra, mais afastada da cidade. Mas meus amigos não conseguiram me arrastar dali todos esses anos atrás. E se eles não conseguiram me convencer a sair,
Nenhum humano conseguiria. Fiquei no porão desde então. Os humanos que vivem na minha casa nunca descem as escadas de madeira mal feitas, exceto ocasionalmente para verificar a fornalha. No raro dia em que um deles aparece, eu me escondo nas sombras. Foi apenas no último Halloween, um ano após meu banquete improvisado, que fui visto por qualquer número de humanos. Sim, eu conheci alguns em minhas vidas antes dessa casa, mas desde que vim para meu antigo campo gramado, nunca havia sido visto por olhos humanos, exceto pelos do menino. Quando o sol se pôs na noite do dia 31, as crianças deixaram suas casas para andar pelas ruas. Algumas estavam vestidas com os uniformes coloridos de heróis da cultura popular, outras mantiveram as tradições, vestindo-se como monstros do folclore que traziam medo a seus irmãos mais impressionáveis. Antes de fazer meu movimento, passei algum tempo observando as crianças pela janela do meu porão. Todas pareciam tão felizes, pensei, tão prontas para negar a existência do meu povo, mas tão rápidas em usar nossos rostos. Era uma espada de 2 gumes, percebi apenas naquele momento. A negação humana nos impedia de sermos o que já fomos, mas era sua fascinação pelo sobrenatural, sua obsessão por um mundo no qual não acreditavam, que nos permitia continuar existindo. A negação era nossa inimiga e o medo era nosso aliado. Enquanto os seres humanos tivessem medo do escuro, enquanto criassem monstros vívidos a partir de suas imaginações aterrorizadas, eu teria poder. Quando tive certeza de que todas as crianças da cidade estavam nas ruas, deslizei silenciosamente pela janela do porão e me desenrolei no gramado. Enquanto caminhava pela rua, as crianças se viraram para me olhar. Algumas gritavam de surpresa, outras se encolhiam de medo, mas todos os olhos juvenis estavam fixos no estranho alto e magro no meio deles. Quando cheguei ao centro da rua, plantei meus pés onde seu amigo havia morrido um ano antes e levantei os braços para o céu. Feliz Halloween, todo mundo! Eu gritei. Minha voz ecoou pela rua. Todas as crianças pareciam aliviadas e retomaram suas conversas normais. Um par de satanazes passou correndo por mim, segurando suas abóboras. Um lobisomem se esgueirou para o outro lado da estrada, passando com os 2 olhos fixos em mim. Eu queria o Halloween. Não o dia 23 de outubro, era o verdadeiro dia de poder. Não algum aniversário tolo de um mal há muito passado, mas um feriado baseado inteiramente no medo, celebrado em todo o mundo. Pela primeira vez em muitos, muitos anos, senti a emoção crescendo em minha alma. Senti aquela euforia, aquela excitação que antes era acompanhada por figuras fantasmagóricas cavalgando pela noite. Olhei para a cena diante de mim, ao meu redor, e soube que o Halloween era meu dia agora. Lentamente dei um passo à frente. Um grupo de crianças me cercou, todas tagarelando e rindo de excitação. Não prestei atenção às suas palavras. Em vez disso, estendi meus braços, permitindo que as pontas dos meus dedos roçassem cada criança que passava. Eu podia senti-las. Além de um toque físico, eu podia sentir sua excitação, seu prazer. Mas, mais importante, enterrado nas partes de suas mentes que forçavam a maturidade a florescer, seu medo. Todas estavam com medo de alguma forma. Para que mais servem os seres humanos, senão para temer e negar que têm medo? Talvez alguns dos resistentes adultos da cidade se perguntassem de onde vinha um homem alto com a máscara horrível. Talvez alguns deles, nos recônditos mais distantes de seus pensamentos, conscientes, se perguntassem se eu tinha algo a ver com o menino que desapareceu um ano antes. Espero que sim. Espero que eles fiquem em suas janelas observando-me tocar seus filhos enquanto eu me erguia 3 vezes mais alto que o maior deles. E se atormentem com a questão de saber se estavam se tornando paranoicos, delirantes, talvez insanos com as perguntas sem resposta que seguiram o menino até o túmulo. Espero, onde quer que meus velhos amigos estejam, em qualquer parte do mundo que tenham decidido ser adequada a ser humanos, que nunca sejam felizes novamente. Espero que nunca sintam os brilhantes fogos de artifício de prazer que costumávamos compartilhar todo dia 23 de outubro. Espero que nunca descubram que a verdadeira felicidade imortal está a apenas 8 dias de distância. Acima de tudo, espero que a raça humana continue a crescer. Espero que prosperem, cada um deles aproveitando longas e aterrorizantes vidas. Espero que todos tenham filhos e que seus filhos tenham filhos. Espero que ensinem a cada nova geração o verdadeiro significado do medo. Eu sou o verdadeiro significado do medo. Meus amigos acreditavam que eram incapazes de sentir medo, mas eles tinham medo dos humanos e do poder que eles detêm. Tinham medo de que qualquer mortal de carne e osso pudesse simplesmente desejá-los fora da existência. E talvez pudessem, mas não comigo aqui. Não com a minha presença nas sombras. Não comigo espreitando em cada esquina, esperando até que o medo atinja seu clímax para atacar. Manipulação é o meu jogo e o terror é a minha droga. Eu sou o Halloween. E é isso, gente. Esse foi o nosso conto de terror de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só enviar no formulário que está aqui na descrição que eu tento trazer o mais rápido possível. Então é isso.
Até o nosso próximo vídeo da Spooky Season.